Jovens e Música, vamos conhecer a Orquestra Jovem de Mariana. Nossa entrevista de hoje fala sobre educação patrimonial e releitura de Goethe é encenada no CAEM. Olá! Uma oportunidade para crescer na área musical. Uma iniciativa do SESI Mariana que leva cultura e educação a jovens de nossa região. Este projeto deu origem à Orquestra Jovem de Mariana, que também teve seu espaço garantido no Festival de Inverno. A orquestra se apresentou sob regência do maestro Moisés Guimarães. A Orquestra Jovem nasceu da necessidade do SESI cumprir uma das missões, dos objetivos principais dessa casa, que é não só abrigar as manifestações culturais, mas também cuidar para que o jovem de Mariana, os talentos marianenses, tivessem a oportunidade de ampliar, crescer a sua vocação artística na música e nas outras expressões. Aqui a gente não tem uma idade limite, né, para os alunos, essa comunidade em geral, desde adolescente até, né, qualquer idade, e é um trabalho que tem dado resultado. Nós temos nas cordas, viola, violoncelo, violino e contrabaixo, cerca de 60, 70 alunos. 30 desses alunos já estão capacitados e já atuam tanto na orquestra, vamos pôr assim, master, como na de iniciantes. A gente tenta inserir aqui também, não só música erudita, a música que eles também gostam, né? A gente faz arranjos do que eles gostam e junto disso você vai fazendo uma salada das coisas todas que, no fim das contas, no mínimo você tem um ouvinte, né, no futuro para esse tipo de música, ou um aumento mesmo da acessibilidade dele com outras vertentes de música, né? Madison começou na Orquestra Jovem SESI Mariana há 2 anos e ele toca violino. Madison, quando surgiu o seu interesse pela música erudita? Desde novo, 10 anos eu já me interessava por música e procurei a banda União 15 de Novembro, comecei a tocar e surgiu a oportunidade para mim aprender o violino com a professora Elza Peixoto. E em 2009 surgiu a oportunidade de estar tocando aqui no SESI, na Orquestra Jovem. E o bom disso é que as informações musicais que eu tinha, o leque disso abriu muito. O jovem que se interessa por música, ele tem uma necessidade de buscar a fonte primeira da formação musical, que é a música clássica, a música erudita, que vai dar a ele o estofo para que ele possa ousar e experimentar em outras manifestações, em outros estilos musicais. Se você deseja fazer parte da Orquestra SESI Mariana, faça sua inscrição na rua Frei Durão, número 22, Centro de Mariana. Mais informações sobre o processo seletivo pelo telefone 3557-1041. O Festival de Inverno também é um espaço para se discutir, pensar e trocar ideias. E durante a programação do evento, acontece o 2º Encontro Nacional de Educação Patrimonial. Para onde as discussões estão caminhando e a importância da intervenção da educação básica, você sabe agora em entrevista com Márcia Hollenberg, do IFAM. Qual o lugar e o papel da educação na preservação patrimonial? Buscando discutir perspectivas e estratégias para a implantação de uma política nacional, o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana 2011 traz o 2º Encontro Nacional de Educação Patrimonial. Nós conversamos com a Márcia Hollenberg, que é diretora do Departamento de Articulação e Fomento do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seja bem-vinda, Márcia, ao Plano Aberto. Muito obrigada. Márcia, o que tem se discutido hoje sobre educação patrimonial? Qual que é a importância de um encontro como esse? Bem, nós estamos num momento muito especial,
porque o IPHAN vive hoje uma proposta de implementação de uma política federativa envolvendo estados, municípios e sociedade civil. E o papel da educação nesse sentido se torna um papel estratégico, né, no sentido de realmente estabelecer uma relação dialógica com a comunidade, com a sociedade, né, na implementação dessa política, né, nos significados que esse patrimônio, né, de que forma esses significados são apropriados pela comunidade, né? Então, discutir isso de forma participativa, com a participação do MEC, a participação do IBRAM, a participação de secretarias de cultura, de secretarias de educação, é um papel fundamental no sentido da gente avançar na implementação de políticas mais participativas, né, e que sejam apropriadas pela própria comunidade. Márcia, um ponto muito discutido também é a inserção da disciplina Educação Patrimonial no currículo escolar, né? Qual que é o papel da juventude nesse processo, Márcia? Olha, hoje a gente já não fala mais em uma disciplina de educação patrimonial, porque a gente entende a educação patrimonial tem interfaces com o conjunto das práticas escolares, né? No campo da matemática você pode ver a questão patrimonial, no campo da literatura. Então a gente está em parceria com o MEC, fazendo uma parceria no programa Mais Educação, e que propõe uma educação integral com a ideia dos itinerários formativos, do reconhecimento desses equipamentos, dessa memória social em prol do processo educativo, né, de criar referencial. E o jovem tem sido muito importante porque esse contato, ano passado a gente fez um encontro internacional de jovens, né, e inclusive TV UFOP esteve participando, e estamos fazendo residências criativas, então trabalhando com outras linguagens de vídeo, de produção de material, onde o jovem ele mesmo estabelece o seu olhar sobre o patrimônio. E o papel dos professores, Márcia? Qual é o papel do professor para a formação e para a consolidação dessa política nacional? Olha, eu digo que o professor é o nosso jardineiro da cidadania, então o professor ele tem um papel fundamental. Mas não é só o professor que tem esse papel. A comunidade escolar como um todo deve estar envolvida e sensibilizada para a questão, porque a educação dos jovens, a educação das nossas crianças é uma responsabilidade de toda a nossa sociedade. O professor é um protagonista, ele é um indutor, ele é um facilitador desse processo, ele ajuda nessa mediação da educação, né, de usar, inclusive, essas referências históricas no processo de valoração das memórias, da memória familiar, da memória da comunidade, da memória do Brasil e da memória do mundo. Né? Márcia, e a preservação do patrimônio inclui também a valorização das pessoas que fazem aquela cultura, né? Exatamente. Como que a educação patrimonial ela pode ajudar na valorização dessas pessoas? Olha, inclusive toda a parte de implementação da política de patrimônio material, ela nasce da vontade da comunidade. A comunidade deve manifestar o desejo de preservar determinada prática, é a maneira de fazer a viola, é a forma de celebrar, de dançar, né? Então, desde o início do processo de identificação de um patrimônio imaterial, o envolvimento da comunidade ele é fundamental. E aí já se estabelece aí uma relação dialógica, uma relação educativa de ambas as partes. Aprende o IPHAN com a comunidade e a comunidade aprende com o IPHAN uma forma de buscar a salvaguarda daquele bem que ela quer valorar e que ela reconhece como um bem importante para a sua vida. Márcia, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Eu que agradeço a parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, em especial com a TV UFOP, que desde o Fórum Nacional vem nos acompanhando, já em outros momentos também lá na Rede da Juventude. Então eu já falo que a TV Patrimônio está no ar. Trazendo a poesia das vozes, os moradores de Ouro Preto e Mariana, a exposição Afixo evidencia a cultura da região. A exposição acontece a partir desta terça-feira, de 9 às 18 horas, na Casa da Baronesa e vai até o final do festival. A Casa da Baronesa fica na Praça Tiradentes, próxima à Câmara de Vereadores. Confira. Um homem que no auge do prazer anseia pelo desejo. Este é Fausto, o personagem mito que mostra a ambição humana e a destruição do mundo pelo próprio homem. Com a metáfora dizendo que todos podem ser este personagem, a precária companhia de teatro levou ao Caém sua releitura para a obra do consagrado autor Goethe, em Faustus. E você confere como foi esta apresentação aqui no Plano Aberto. Enquanto estiveres na terra, terá permissão para tentá-lo. O grupo pesquisa a precariedade da existência humana. A gente já tem uma história de 5 anos, está fazendo 5 anos, fez no dia 14 de julho, estreou uma peça em Belo Horizonte e sempre investigando isso, às vezes com a comédia, às vezes num espetáculo itinerante como este, né, maior, às vezes com um espetáculo menor, em palco italiano, em esporão. É um espetáculo sobre o desejo.
né? Aquele homem que quer mais, cada vez mais, ele quer mais, ele anseia pelo desejo. Esse espetáculo aqui é uma experiência, creio eu, para todos os atores, porque é um espetáculo que, ao mesmo tempo que a gente atua na corrente dramática, nós somos os personagens, nós quebramos com isso tudo, levamos o público para um outro lugar, para um outro cenário. Goethe é um clássico. Todos os clássicos, acho que quando a gente tem essa propriedade de chamar de clássico, significa que é uma peça, que é algo referência, que está no imaginário das pessoas. Eu achei especialmente interessante porque foi um misto de emoções. No início fiquei muito ansiosa, assim, achei que eles conseguiram, o ambiente contribuiu para a gente ficar envolvido assim, com a atuação. E no final é bastante surpreendente, assim, foi bem interessante. Eu gostei muito do espetáculo, foi o que eu esperava assistir. E é uma peça muito interessante, né, de Goethe. Eles fazem uma contemporanização do assunto e eu recomendo a todo mundo para assistir essa peça quando estiver lá novamente. Se eu dormisse sozinha, O projeto Mambembe, Música e Teatro Itinerante, da Universidade Federal de Ouro Preto, convida a todos para assistir o espetáculo Cavaleiro Inexistente, na Igreja São Francisco de Assis, às 14 horas, dia 20, quarta-feira. E a gente vai falar... É uma transcriação de uma obra do Ítalo Calvino, Cavaleiro Inexistente, que trata de questionar a existência do homem, a condição humana. Conto com vocês lá. O que você gostaria de ver no Plano Aberto? Envie suas sugestões de reportagem para o nosso e-mail produção@tv.fop.br. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.